Você já se perguntou por que ela começa a agir de forma diferente, justamente quando você está passando por um período de introspecção ou estresse? Por que aquela mulher madura e equilibrada de repente parece precisar de mais atenção, faz mais perguntas ou demonstra uma insegurança que você não via antes? E será que existe algo profundamente existencial acontecendo nesse momento que vai muito além de carência ou drama feminino? Essas são perguntas que atormentam milhões de homens, especialmente após os 30 anos, quando os relacionamentos ganham uma complexidade emocional que não possuíamos na juventude. Mas talvez o que interpretamos como comportamento difícil seja, na verdade, uma sabedoria instintiva milenar, tentando preservar algo muito mais profundo do que imaginamos. Durante meus anos observando a natureza humana em suas condições mais extremas, aprendi que existem forças psicológicas primordiais que operam em níveis muito mais profundos do que nossa consciência cotidiana. Quando uma mulher sente distanciamento emocional de seu parceiro, algo ancestral desperta nela, não por fraqueza, mas por uma inteligência existencial que reconhece quando a conexão vital está ameaçada. E sua reação, embora possa parecer exagerada para muitos homens, é na verdade uma tentativa instintiva de restaurar o sentido compartilhado que mantém o relacionamento vivo. Conte nos comentários, você já viveu essa situação? Quando você estava passando por uma fase difícil e ela reagiu de uma forma que você não conseguia entender na época? Como vocês resolveram? Sua experiência pode ajudar outros homens a compreenderem melhor essa dinâmica tão comum nos relacionamentos maduros. O instinto de preservação existencial. Nos campos de concentração, observei um fenômeno fascinante. As pessoas desenvolviam uma sensibilidade aguçada para detectar mudanças sutis no estado emocional dos outros. Essa sensibilidade não era paranoia, mas uma ferramenta de sobrevivência existencial. Quando alguém começava a se desconectar emocionalmente, isso frequentemente precedia uma desistência completa da vontade de viver. Nas mulheres, essa sensibilidade ancestral é ainda mais desenvolvida. Milhares de anos de evolução as equiparam com uma capacidade quase sobrenatural de detectar quando a conexão emocional está se fragmentando. Não é insegurança, é sabedoria instintiva. Elas percebem muito antes dos homens, quando o tecido existencial do relacionamento está começando a se desfazer. Quando uma mulher sente que você está longe, ela não está reagindo apenas ao que você fez ou deixou de fazer no presente. Ela está respondendo a uma ameaça existencial profunda. A possibilidade de que a conexão que dá sentido ao relacionamento esteja se perdendo. E seu instinto a leva a fazer algo muito específico. Ela intensifica os sinais de conexão. Isso pode se manifestar de várias formas. Mais perguntas sobre seu dia, mais necessidade de contato físico, mais expressão de sentimentos, mais tentativas de criar momentos íntimos. Para muitos homens, especialmente quando estão lidando com suas próprias crises existenciais, isso pode parecer pressão ou demanda excessiva. Mas é importante entender que ela não está tentando ser difícil. Está tentando salvar algo que percebe estar em perigo. A diferença entre carência e intuição. Existencial. Aos 30 anos ou mais, tanto homens quanto mulheres já passaram por relacionamentos suficientes para distinguir entre carência imatura e necessidades legítimas de conexão. Uma mulher madura não reage dessa forma por insegurança superficial. Ela reage porque algo em seu sistema nervoso, desenvolvido através de milhões de anos de evolução, detectou uma mudança na qualidade da presença emocional de seu parceiro. É crucial distinguir entre dois cenários. Quando ela está sendo genuinamente carente devido às suas próprias questões não resolvidas, e quando ela está respondendo a uma real diminuição na conexão emocional. A diferença está na consistência e no contexto. Se ela só reage assim quando você está genuinamente distante, ou passando por períodos de estresse, pressão no trabalho, ou introspecção profunda, então seu instinto está funcionando corretamente. Ela está percebendo algo real. Se ela reage assim constantemente, independentemente do seu estado emocional, então estamos lidando com questões pessoais dela que precisam ser abordadas separadamente. A sabedoria está em reconhecer quando sua reação é um termômetro preciso da saúde emocional do relacionamento. Mulheres maduras raramente inventam problemas. Quando elas sentem que algo está errado, geralmente algo está errado, mesmo que você ainda não tenha percebido conscientemente. O que seu distanciamento desperta nela. Quando você se torna emocionalmente indisponível, seja por estresse, depressão, sobrecarga de trabalho ou crise existencial,
algo específico acontece no mundo interno dela. Não é apenas sobre querer atenção. É sobre algo muito mais profundo. A percepção de que o sentido compartilhado do relacionamento está sendo ameaçado. Mulheres, em geral, experimentam relacionamentos de forma mais integrada e holística. Para elas, a qualidade da conexão emocional não é um aspecto do relacionamento. É o próprio relacionamento. Quando essa conexão diminui, não é como se uma parte da vida estivesse com problemas. É como se toda a estrutura existencial que vocês construíram juntos estivesse em risco. Por isso, quando ela sente que você está longe, seu instinto a força a fazer algo que pode parecer contraproducente para muitos homens. Ela se aproxima mais, faz mais perguntas, expressa mais necessidades, busca mais contato. Para você que pode estar lidando com pressões externas ou questões internas, isso pode parecer o oposto do que você precisa. Mas compreenda, ela não está tentando adicionar pressão à sua vida. Ela está tentando restaurar algo que percebe estar se perdendo. É como se ela dissesse, sem palavras: eu sinto que estamos nos afastando, e isso é inaceitável para mim. Vou fazer todo o possível para reconectar conosco. Os sinais que você pode não estar percebendo. Muitas vezes, nós homens nos tornamos tão absorvidos em nossas preocupações internas que não percebemos os sinais sutis que emitimos. Achamos que estamos bem ou que estamos lidando com as coisas sozinhos. Mas nosso comportamento não verbal conta uma história diferente. Talvez você tenha estado mais silencioso durante as refeições. Talvez suas respostas tenham ficado mais curtas e automáticas. Talvez você tenha parado de fazer aquelas pequenas demonstrações de carinho que costumava fazer naturalmente. Talvez seus olhos não se encontrem mais com os dela com a mesma intensidade e presença. Esses sinais podem parecer insignificantes para você, especialmente se você está lidando com questões maiores como pressão no trabalho, problemas financeiros ou uma crise de propósito pessoal. Mas para ela, esses sinais são como alarmes de fumaça, indicando que algo importante está mudando na atmosfera emocional do relacionamento. Sua sensibilidade não é uma falha, é uma funcionalidade. Ela foi desenvolvida através de gerações para detectar quando a segurança emocional está sendo comprometida. E quando ela detecta essa ameaça, seu instinto a leva a agir para proteger o que vocês construíram juntos. A resposta masculina. Típica e por que ela falha. Se este conteúdo está ressoando com você e você quer entender melhor essas dinâmicas complexas dos relacionamentos maduros, considere se inscrever no canal. Compartilho regularmente insights sobre como navegar essas questões existenciais que todos enfrentamos após os 30. A resposta masculina típica quando percebemos que ela está sendo mais exigente é frequentemente o distanciamento adicional. Pensamos: ela está sendo dramática. Ou: eu só preciso de espaço para resolver meus problemas. E então criamos ainda mais distância, o que intensifica a percepção dela de que algo está errado, o que a leva a intensificar seus esforços de reconexão, criando um ciclo destrutivo. Esse padrão é tão comum que se tornou quase um clichê. Homem se afasta, mulher se aproxima mais, homem se afasta ainda mais. Mulher fica desesperada, relacionamento implode. Mas a tragédia é que isso geralmente acontece não porque há problemas fundamentais no relacionamento, mas porque nenhum dos dois entende a dinâmica existencial que está ocorrendo. O erro masculino fundamental nesse processo é interpretar a intensificação dos esforços de conexão dela como pressão adicional, quando na verdade deveria ser interpretada como um alarme de que algo importante precisa de atenção. É como se o detector de fumaça estivesse tocando, e em vez de verificar se há fogo, você simplesmente removesse as baterias. A sabedoria está em reconhecer que quando uma mulher madura intensifica seus esforços de conexão, isso raramente é sobre ela querer mais de você. É sobre ela tentar preservar algo que vocês já têm, mas que ela percebe estar em risco. O que ela realmente precisa. Quando sente você distante. Quando o instinto dela é ativado por sua distância emocional, o que ela realmente precisa não é necessariamente mais tempo, mais conversas ou mais demonstrações de amor. Embora essas coisas possam ajudar. O que ela precisa fundamentalmente é reasseguramento existencial. Ela precisa saber que, apesar de você estar passando por suas próprias questões, o nós ainda existe e ainda tem prioridade. E isso pode ser comunicado de formas surpreendentemente simples. Transparência sobre seu estado interno. Em vez de fingir que está tudo bem quando claramente não está, seja honesto sobre o que está acontecendo com você. Estou passando por uma fase difícil no trabalho e isso está me deixando mais introspectivo.
Não tem nada a ver com você ou com nós. Reasseguramento proativo. Não espere que ela pergunte se você ainda a ama ou se ainda valoriza o relacionamento. Ofereça essa informação voluntariamente. Sei que tenho estado distante ultimamente. Quero que você saiba que isso não muda nada sobre como me sinto em relação a você. Criação de momentos de presença total. Mesmo que você tenha menos energia emocional disponível, crie momentos específicos onde você está completamente presente com ela. 10 minutos de presença total valem mais do que 2 horas de presença parcial. Inclusão em seu processo interno. Se apropriado, inclua-a em suas reflexões e lutas internas. Não no sentido de fazer dela sua terapeuta, mas no sentido de fazer dela sua companheira na jornada. A sabedoria ancestral. Por trás do instinto feminino. Durante anos estudando o comportamento humano em condições extremas, desenvolvi um profundo respeito pelas intuições aparentemente irracionais que as pessoas manifestam. Frequentemente, o que parece ilógico na superfície revela-se profundamente sábio quando compreendido em seu contexto existencial completo. O instinto feminino de intensificar a conexão quando sente distanciamento não é uma falha de design evolutivo, é uma funcionalidade. Por milhares de anos, a sobrevivência das mulheres e de seus filhos dependia da manutenção de vínculos seguros com parceiros. Aquelas que conseguiam detectar e responder rapidamente ao afrouxamento desses vínculos eram mais propensas a manter relações estáveis e seguras. Esse instinto não desapareceu na era moderna. Ele apenas se manifestou de formas mais sutis e emocionais. Quando uma mulher sente que você está se distanciando, algo em seu sistema nervoso interpreta isso como uma potencial ameaça à estabilidade existencial que vocês construíram juntos. E ela responde da única forma que sabe, tentando restaurar a conexão. Compreender isso não significa que você deve sempre ceder ou mudar seu comportamento para acomodar suas reações. Significa que você deve reconhecer a sabedoria por trás de suas percepções e trabalhar com ela, não contra ela. A dinâmica dos 30+. Quando as apostas são mais altas. Nos relacionamentos dos 30 anos em diante, essa dinâmica se torna ainda mais intensa porque as apostas existenciais são maiores. Não estamos mais experimentando relacionamentos como fazíamos nos 20. Estamos construindo vidas, tomando decisões sobre filhos, carreira, investimentos emocionais de longo prazo. Quando uma mulher de 30+ sente que você está se distanciando, ela não está apenas reagindo ao momento presente. Ela está reagindo à possibilidade de que anos de construção conjunta possam estar em risco. A casa emocional que vocês construíram juntos, os planos que fizeram, a estabilidade que criaram, tudo isso parece ameaçado quando a conexão emocional básica enfraquece. Por isso, suas reações podem parecer mais intensas do que eram em relacionamentos anteriores. Não é porque ela ficou mais dramática com a idade, é porque o que está em jogo agora é muito mais significativo. Uma ruptura aos 35 não é apenas o fim de um relacionamento. É potencialmente o fim de uma visão específica de futuro que pode ter levado anos para ser construída. Homens da mesma idade frequentemente não experimentam essa pressão da mesma forma, porque tendemos a compartimentalizar mais. Podemos estar passando por uma crise existencial no trabalho, e ainda assim ver o relacionamento como uma entidade separada e estável. Mas para muitas mulheres, especialmente aquelas que investiram profundamente na construção de uma vida conjunta, o bem-estar emocional do relacionamento está conectado ao bem-estar de todas as outras áreas da vida. O que acontece quando você ignora os sinais? Quando uma mulher ativa esse instinto de intensificar a conexão e suas tentativas são consistentemente ignoradas ou mal interpretadas, algo devastador pode acontecer. Ela pode começar a desativar esse instinto. E quando isso acontece, o relacionamento frequentemente entra em território perigoso. Inicialmente, ela pode tentar cada vez mais intensamente. Mais conversas, mais questionamentos, mais expressão de necessidades. Mas se essas tentativas são repetidamente rejeitadas ou mal recebidas, ela eventualmente pode parar de tentar. E quando uma mulher para de lutar pela conexão emocional, frequentemente significa que ela está começando a se desconectar emocionalmente do relacionamento. Esse é o momento mais perigoso para qualquer relacionamento porque geralmente acontece silenciosamente. Ela para de reclamar que você está distante. Para de pedir mais atenção. Para de expressar suas necessidades. Para muitos homens, isso parece um alívio. Finalmente a pressão parou. Mas na realidade, isso frequentemente indica que ela começou o processo interno de se desligar do relacionamento.
A ironia trágica é que muitos homens só percebem o valor daqueles sinais irritantes depois que eles param completamente. Quando ela para de se importar o suficiente para lutar pela conexão, isso frequentemente significa que ela começou a construir uma vida emocional que não depende mais de você. Transformando o padrão, uma abordagem existencial. A chave para transformar essa dinâmica destrutiva em algo construtivo está em reconhecer que ambos vocês estão tentando preservar algo valioso: o sentido e a conexão que construíram juntos. Vocês apenas têm formas diferentes de fazer isso. Quando você se distancia para lidar com pressões internas, você está tentando preservar sua integridade individual para poder contribuir melhor para o relacionamento. Quando ela intensifica os esforços de conexão, ela está tentando preservar a integridade do próprio relacionamento. Ambos os impulsos são saudáveis e necessários. O problema surge quando esses dois impulsos são vistos como opostos ou incompatíveis. Na verdade, eles podem ser complementares se forem compreendidos e navegados com sabedoria. Primeiro, reconheça que você pode precisar de espaço para processar suas questões internas e que o relacionamento precisa de atenção contínua para permanecer saudável. Essas duas necessidades não são mutuamente exclusivas. Segundo, comunique proativamente quando você está em um período que requer mais introspecção. Não espere que ela adivinhe ou interprete seus sinais não verbais. Terceiro, crie rituais específicos de conexão que podem ser mantidos mesmo durante seus períodos mais difíceis. Talvez seja uma caminhada diária de 15 minutos, onde vocês realmente conversam. Talvez seja um momento antes de dormir, onde vocês se conectam fisicamente e emocionalmente. Quarto, inclua-a em seu processo quando apropriado. Isso não significa descarregar todos os seus problemas nela, mas significa permitir que ela seja uma companheira em sua jornada, não apenas uma observadora externa. A maturidade de compreender os instintos. Aos 30 anos ou mais, temos a capacidade de observar nossos instintos e padrões com mais objetividade do que tínhamos na juventude. Podemos reconhecer quando estamos reagindo de forma automática e fazer escolhas mais conscientes sobre como responder. Para os homens, isso significa observar a tendência de se afastar quando as coisas ficam difíceis e questionar se isso é sempre a resposta mais sábia. Às vezes, a coragem não está em enfrentar os problemas sozinho, mas em permitir que alguém que se importa com você seja parte da solução. Para as mulheres, isso significa reconhecer quando o instinto de intensificar a conexão está sendo ativado e comunicar isso diretamente, em vez de apenas agir a partir dele. Estou sentindo que você está distante ultimamente, e meu instinto é me aproximar mais. Podemos conversar sobre o que está acontecendo? A maturidade emocional não está em suprimir nossos instintos, mas em compreendê-los e usá-los de forma construtiva. Quando uma mulher sente você distante e seu instinto a leva a buscar mais conexão, isso pode ser o início de uma conversa importante sobre o estado do relacionamento, não o início de um conflito. O papel do tempo e do espaço em relacionamentos maduros. Uma das coisas mais difíceis de navegar em relacionamentos maduros é o equilíbrio entre proximidade e autonomia individual. Diferentemente dos relacionamentos da juventude, onde frequentemente nos fundimos completamente ou nos separamos drasticamente, relacionamentos dos 30+ requerem uma dança mais sofisticada entre união e individualidade. Quando você está passando por um período que requer mais introspecção, seja uma crise profissional, uma questão familiar, ou simplesmente um momento de reavaliação existencial, você pode naturalmente precisar de mais espaço mental e emocional. Isso não significa que você ama menos ou que o relacionamento é menos importante. Significa que você está fazendo o trabalho interno necessário para continuar sendo um bom parceiro. O desafio é que esse processo pode criar uma distância temporária que ativa os alarmes instintivos dela. A solução não é eliminar sua necessidade de espaço nem suprimir o instinto dela de conectar. A solução é criar uma estrutura onde ambos podem coexistir harmoniosamente. Isso pode significar comunicar claramente quando você está em um modo de processamento e quando você está disponível para a conexão plena. Pode significar estabelecer rituais que garantem que a conexão básica seja mantida mesmo durante seus períodos mais introspectivos. Pode significar incluí-la em seu processo de uma forma que honre tanto sua necessidade de espaço, quanto a necessidade dela de se sentir conectada. A transformação, através da compreensão mútua. Quando casais conseguem navegar essa dinâmica com sucesso, algo belo acontece. Eles desenvolvem uma forma de intimidade mais madura e sustentável.
Ela aprende a confiar que seus períodos de distância não são ameaças ao relacionamento, mas partes naturais de seu processo de crescimento individual. Você aprende a ver suas tentativas de conexão não como pressão, mas como expressões de cuidado e comprometimento com o que vocês construíram juntos. Essa compreensão mútua cria um tipo de segurança emocional que permite que ambos sejam mais autênticos. Você pode passar por suas crises existenciais sem sentir culpa por não estar sempre disponível. Ela pode expressar suas necessidades de conexão sem sentir que está sendo exigente demais. O resultado é um relacionamento que pode acomodar os altos e baixos naturais da vida adulta, sem entrar em pânico ou se fragmentar. É um relacionamento onde ambos se sentem livres para crescer individualmente, porque confiam que o vínculo entre vocês é forte o suficiente para suportar essas mudanças. Sinais de que você está navegando. Isso com sabedoria. Como saber se você está lidando com essa dinâmica de forma madura e construtiva? Existem alguns indicadores claros. Comunicação proativa. Você se antecipa aos seus períodos de introspecção e os comunica antes que ela precise adivinhar o que está acontecendo. Tranquilidade dela. Mesmo quando você está passando por momentos difíceis, ela se sente segura sobre o lugar dela em sua vida e sobre o futuro do relacionamento. Crescimento conjunto. Seus períodos de introspecção e crescimento individual resultam em benefícios para o relacionamento, não apenas para você. Resiliência relacional. Vocês conseguem passar por períodos difíceis sem que o relacionamento seja fundamentalmente ameaçado. Intimidade sustentável. Vocês mantêm conexão emocional e física, mesmo durante os períodos mais desafiadores. O paradoxo da independência e da interdependência. Um dos maiores desafios dos relacionamentos maduros é navegar o paradoxo entre manter sua individualidade e construir uma vida verdadeiramente compartilhada. Nos 20, frequentemente oscilamos entre fusão total e independência absoluta. Nos 30 plus, precisamos aprender algo mais sofisticado, como ser profundamente conectados enquanto permanecemos indivíduos inteiros. Quando ela sente que você está distante e seu instinto a leva a buscar mais conexão, isso não é uma tentativa de eliminar sua autonomia. É uma tentativa de preservar a interdependência saudável que vocês construíram. A diferença é sutil, mas crucial. Dependência é quando ela precisa de sua atenção constante para se sentir bem consigo mesma. Interdependência é quando ela pode funcionar perfeitamente bem sozinha, mas escolhe construir uma vida onde vocês se enriquecem mutuamente. Quando o instinto dela é ativado, geralmente é a interdependência que ela está tentando proteger, não a dependência que está tentando criar. Compreender isso pode transformar completamente como você interpreta e responde às suas tentativas de conexão durante seus períodos mais introspectivos. Conclusão. A sabedoria de confiar nos instintos. Ao final de décadas estudando o comportamento humano, cheguei a uma conclusão profunda. Nossos instintos mais antigos frequentemente carregam sabedorias que nossa mente racional ainda está tentando compreender. Quando uma mulher sente que você está distante e seu instinto a força a buscar mais conexão, isso raramente é patologia. É sabedoria ancestral em ação. A resposta madura não é suprimir esse instinto, nem ceder completamente a ele, mas compreendê-lo e trabalhar com ele de forma construtiva. Isso requer que ambos desenvolvam uma linguagem emocional mais sofisticada e uma capacidade de ver além das reações superficiais para compreender as necessidades existenciais mais profundas. Quando você aprende a ver suas tentativas de conexão como expressões de cuidado, em vez de demandas inconvenientes, e quando ela aprende a comunicar suas necessidades diretamente, em vez de apenas agir a partir de seus instintos, vocês criam as condições para um relacionamento que pode prosperar mesmo, especialmente durante os períodos mais desafiadores da vida adulta. A vida após os 30 traz complexidades e pressões que não existiam na juventude. Relacionamentos que sobrevivem e prosperam são aqueles onde ambos os parceiros aprendem a navegar essas complexidades com sabedoria, compaixão e compreensão mútua profunda. Se este conteúdo ajudou você a compreender melhor essas dinâmicas relacionais complexas que todos enfrentamos na idade adulta, considere se inscrever no canal. Juntos, podemos continuar explorando essas questões existenciais que tornam nossos relacionamentos mais profundos, autênticos e duradouros. Sua jornada de crescimento pessoal e relacional merece todo o apoio e sabedoria que podemos compartilhar uns com os outros.